Nós vamos começar então um novo programa, Espiritismo para a Vida. Nesse episódio a gente consiga trazer essas belezas maravilhosas do Espiritismo e do Evangelho para a nossa realidade. Eu vou ler então o trecho que vai ser a base das nossas reflexões hoje. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30. Um trecho muito forte. Portanto, se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja lançado o teu corpo inteiro no Geena. Se tua mão direita te escandaliza, corta e lança-a de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros, do que vá o teu corpo inteiro para o Geena. Nossa, é forte, né? Essa passagem, muito forte. E está ali no Sermão da Montanha, depois de Jesus falar das bem-aventuranças e tudo mais, chega essa parte tão, vamos dizer assim, chocante, forte mesmo. Mas o que nós sabemos é que Jesus, como o mestre dos mestres, ele usava símbolos. E símbolos são usados pelos grandes sábios da humanidade para que as lições perdurem por muito tempo, por milênios e mais milênios. Símbolos são muito mais fortes que as palavras, né? Sim, eu penso que esse é um dos aspectos mais marcantes, porque imagina como você se sentiria se nós nos colocarmos realmente nessa situação, como seria perder um olho, Sim. perder uma mão, uma perna, um pé, é algo muito impactante. E Jesus traz exatamente essa visão, assim, se isso te escandaliza, né? Se isso te cria algo, arranca você mesmo. Nossa, Né? Mais forte ainda. Sim, não é você demais. se adaptar caso isso ocorra, mas é você ir e arrancar por si próprio. Então, eu concordo muito que nós temos que ter essa visão aqui de que Jesus está falando não para uma situação passageira, não para um momento, mas para uma visão de eternidade mesmo. Claro, claro. E mais, né? Entender que o Evangelho é para dentro, não é para fora. Eu acho que esse é um dos maiores erros que se cometeu ao longo dos séculos em relação ao Evangelho, levando ao pé da letra, ou assim para coisas externas, ritualísticas, e foi esquecida a parte mais importante, que é dentro. Com toda certeza, Jesus não propõe que nós façamos mal a uma das ferramentas que Deus nos confiou, porque as mãos, os pés, os olhos são ferramentas. E a culpa nunca é da ferramenta. Né? Então, até vamos trocar culpa por responsabilidade. Mas a responsabilidade não é da ferramenta. Sim. Por exemplo, um facão pode ser uma excelente ferramenta em mãos hábeis, só que ele pode se tornar uma arma. Então, não é a responsabilidade da ferramenta, mas sim de quem conduz. Assim como os olhos, assim como as mãos, os pés. Então, nós precisamos nos aprofundar nisso e chegar na alma, no espírito, que é o que realmente importa, e não ficar assim nessas questões exteriores. Sim. É que Jesus fala aqui de uma figura também interessante, porque ele diz que é melhor que se perca um dos membros, então é uma coisa pequena, é algo tão impactante, mas ele coloca como algo pequeno, que se perca um dos teus membros, do que seja lançado o teu corpo inteiro no Geena. E aqui fazendo símbolo, símbolo forte uma pesquisa do Geena, em algumas traduções, inclusive, se colocam como inferno. E o Geena aqui refere-se ao Vale de Hinnom. Então, era um vale onde eram colocados lixos, inclusive cadáveres de pessoas consideradas imundas, indignas, restos de animais. Qualquer tipo de lixo, então, era um lugar
Sim. fétido, Sim. podre, vamos dizer assim. Seria um aterro sanitário hoje, né? E que realmente, por conta do enxofre que era usado, o fogo se mantinha aceso. Imagina. Então, é como se você pensasse nessas duas figuras e tivesse uma escolha, né? Melhor perder um dos membros do que você ir para esse vale, queimar, e viver nesse lixo, ter uma situação... É uma situação menos pior do que essa, né? Claro, claro. O que Jesus nos traz nessa passagem. Muito, e lembrando também que é um símbolo, né? O Geena, mais tarde, na época de Jesus, nos falava inferno, né? Então, foi uma criação posterior, né? Então, mas são símbolos que, na verdade, são conscienciais. Eles não é um lugar específico que isso acontece. É um símbolo totalmente consciencial. Então, esse inferno, essa pena eterna, os espíritos, principalmente Emmanuel, nos explica que é eterno enquanto eu continuo no mal, enquanto eu continuo me escandalizando, tropeçando, né, naqueles erros, naquelas tentações, naquelas vicissitudes que eu ainda carrego. Então, é claro que é eterno, mas enquanto eu mantiver aquilo, essa é a eternidade. A partir do momento que eu transformo o meu nível consciencial, que eu desperto para uma nova realidade, é claro que aquilo vai acabar, porque eu vou acessar novas verdades, novas realidades do espírito. Então essa questão é muito, muito importante para a gente pensar. Não existe uma pena eterna. Sim. E você trouxe essa questão do se escandalizar, né? Que é como começa o trecho. Se o teu olho direito te escandaliza. E me fez pensar muito sobre o que é o escândalo que Jesus trouxe ali, né? E o escândalo é algo que gera uma repercussão, né? Que gera uma situação que outras pessoas veem, que afeta uma determinada crença, uma determinada... um modo de viver, vamos dizer. Um escândalo é algo que fere todo mundo. Aquele padrão daquela comunidade, vamos dizer, né? Que fere algo que sai da ordem, que sai da regra, né? Mas aí eu fiquei pensando, o que é o escândalo que Jesus se refere? Não é um escândalo do mundo, com certeza. Porque ele fala para a alma, ele fala para a eternidade, e ele fala de algo divino. Então existe uma regra, uma lei divina, existe uma harmonia divina. E se você escandaliza essa harmonia, se você está gerando esse escândalo, que é algo que vai repercutir, e geralmente o escândalo, quando ele acontece, as pessoas acham que deve-se punir aquele que fez o escândalo. Tem uma consequência. Então, se você escandaliza essa harmonia divina, isso gera uma consequência. Isso gera uma necessidade de reparação e gera uma consequência infeliz. Quem é que quer causar um escândalo? Você se sente mal perante os outros também. Então, nesse caso, eu acho que Jesus está exatamente fazendo esse convite para nós refletirmos. Onde nós estamos agindo, né? Que está gerando uma quebra da ordem divina, uma quebra da harmonia divina e que está nos trazendo consequências infelizes. Inclusive ali, se você pegar essas duas figuras que Jesus utiliza, né? Uma consequência é perder o membro, mas a outra consequência é muito pior. Jesus é nosso amigo, nosso mestre, nosso amor, né? Nossa luz. Ele prefere que nós tenhamos um momento de dor, mas para que nos coloque numa condição melhor, do que a gente vá para uma situação muito pior, muito sofrida, muito triste. É mesmo. E assim, eu vejo que o convite é de novo sair da visão externa e para interna. É um escândalo, como você falou, na lei divina, não um escândalo para a sociedade. Porque assim,
quem cometeu mais escândalos na terra do que Jesus? Ele abalou todo o sistema. E assim, imagina, os fariseus o culpavam por curar no sábado. Imagina, era da tradição, para eles era importante preservar o sábado, mas aí ele quebra com aquilo, né? E vem dizendo que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus abalou todas as estruturas sociais, sim, mas ele nunca abalou a estrutura divina. Pelo contrário, ele foi o grande emissário, a ponte para Deus, para trazer a realidade divina aqui para a terra. Então, assim, foi um escândalo, vamos dizer, no sentido comum da palavra, mas ele está trazendo essa questão mais profunda para a alma. Escândalo, hoje, muitos tradutores acreditam que a melhor tradução seria tropeço, porque escândalo, como Jesus usou, era uma armadilha que fazia as pessoas tropeçarem, né? Então, se fosse assim, o que me faz tropeçar na vida? Sim. Essa é a reflexão que é necessário fazer. Em que eu corro risco? Em que eu sou tentado? Quais são as tentações na minha atual existência? E o interessante é assim, o que é tentação para ti não é para mim. Exato. Então nós encarnamos, nós fizemos um planejamento reencarnatório, viemos à Terra para trabalhar alguns setores importantíssimos para a alma. Mas será que eu estou levando em consideração isso ou continuo só vivendo a superficialidade do mundo e vivendo no automático, sem lucidez nenhuma? Porque as coisas que acontecem na minha vida, que eu atraí, mas ninguém eu atraí. Será que eu estou agradecendo a Deus? E será que eu estou atento ao que me faz tropeçar? Acho que essa é a questão, né, que é o cerne dessa passagem tão poderosa, assim, né? O que me faz tropeçar? Como alma, não como humano da terra, vamos dizer, transitório, né? Vivendo essa transitoriedade. O que está me fazendo tropeçar? Eu fiquei pensando ali na questão do escândalo. Existe um escândalo divino, esse escândalo divino que vai ser sempre um escândalo, quando você quebra uma ordem divina, né, uma harmonia, um equilíbrio, quando você desvia, se afasta dessa lei. Uma infração à lei divina. Isso, e sempre vai ser uma infração, onde quer que você esteja, em qualquer tempo, isso sempre vai ser uma infração. Claro. E nós sabemos disso, porque a nossa consciência, ela avisa. Mas existe o escândalo que pode ser simples situação momentânea que os outros não compreendam, que os outros não aceitem. Como você falou, que Jesus foi um dos maiores causadores de escândalos e nem na verdade, nem seria um escândalo talvez hoje o que ele fez na época. Sim, mas para aquela comunidade... Naquele momento, naquela situação, se tornou um escândalo. E muitas vezes nós temos que enfrentar uma situação dessa, por mais que os outros não compreendam. E você sentindo que está sendo fiel a Deus, você tem que assumir aquela postura de ser fiel, fazer aquilo que você sente que é correto, que você sente que está conectado com Deus e deve realizar, apesar de todo... os outros, né? Exato. E você falou de escândalo também, pesquisei no dicionário aqui, que era uma pedra, escândalo, e se tornou simbólica, pois o conceito ela pode realmente dar a entender aquela situação do tropeço. Tropeçar, é algo que vai te fazer cair, uma pedra no caminho e que vai te fazer cair. É muito interessante. Se você vai tropeçar, cair, ter uma situação pior, então evita aquilo que vai te fazer cair. Que é arranca o teu olho, corta a tua mão. Se isso vai te fazer cair e te colocar numa situação muito pior, corta de uma vez. Sim, eu sinto que o chamado de Jesus nessa passagem é assim, sacrifica, renuncia. Eu acho que é essa a questão, porque
quem é que quer fazer sacrifícios em si? Quem que quer renunciar a algumas coisas, né? Só que assim, pensa, aí às vezes nós pensamos, não, mas é tão pesado, é tão difícil. Mas, poxa, vale mais sacrificar algo que é daqui, que é transitório, que perece, para investir num tesouro que é para toda imortalidade, que é imperecível. Sim. Então é o tesouro da alma, e eu acho que é isso que às vezes a gente está tão apegado aos prazeres mundanos. Eu digo prazeres de toda forma, em sentido genérico, né? Não aquilo que a sociedade condena, não, aquilo que me afasta da unidade com Deus. Então e pode ver, a gente fica nessa ideia de atração e repulsão, o que eu gosto, o que eu não gosto, o quente e o frio, o escuro e o claro. E na verdade, nós precisamos romper com isso para chegar na unidade com Deus. E então a gente sai do gosto e não gosto para então fazer, não, eu vou fazer o que precisa ser feito. O que Deus quer que eu faça, porque Ele conta comigo para algumas missões aqui na Terra. Aí eu vou abrir mão dessas missões para focar nas coisas que me fazem tropeçar? Eu acho que essa é a questão. Aí nós precisamos levar para a vida prática. Conversando com uma criança esses dias, aí eu falei, que meta assim para você seria interessante fazer, mas ainda é difícil? Aí ele me falou assim, não, arrumar a cama. Para ele era difícil quando acordar, arrumar a cama. Eu perguntei, mas por quê? Ah, porque eu tenho que parar de brincar para arrumar a cama. Esse símbolo é tão bonito, e ver como nós somos crianças espirituais ainda. A gente não quer arrumar a cama, que é algo importantíssimo, e quer continuar brincando. Então os tropeços existem em todas as fases da encarnação. Então nós precisamos sempre de uma educação mais profunda para fazer com que desde criança nós nos conectemos com Deus, sejamos um. Se nós pensamos, então, como fazemos isso hoje? Já que não tivemos uma educação que nos orientou tanto assim, que nós não temos uma sociedade que nos orienta tanto assim, mesmo. Que muitas vezes, pelo contrário, nos coloca, tenta nos colocar. Nunca a responsabilidade é do outro, mas que tenta nos colocar num caminho completamente diferente. O que nós devemos fazer? É mesmo. Né? Mas eu penso que a revelação espírita, ela já veio nos aclarar essa visão. Esse é o primeiro passo, é ver isso, compreender, aceitar, porque muitas vezes nós não aceitamos. Sabendo disso, mesmo assim não aceitamos. Primeiro aceitar mentalmente essa situação, que eu sou um espírito imortal, que estou apenas passando pela existência, por várias existências, mas que essa não é a minha meta. Claro. Existe uma meta superior, que é o que os espíritos nos ensinam, que é o que Deus quer de nós, sair do simples e ignorante, angariar bagagens, aprendizados. Isso se dá com as experiências, com as encarnações, até que nós alcancemos essa meta, que é a perfeição relativa, que é o encontro perfeito com Deus e a felicidade, a bem-aventurança eterna. Eu acho que se nós não mirarmos nessa meta, nós nunca vamos alcançar. Quer dizer, nunca não existe, porque Deus nos colocou a lei de progresso em nós. Nós somos parte das leis divinas, nós somos essência divina, e a lei de progresso está enraigada em nós e vai sempre nos está mover. Ativa, sempre impulsionando, né? Isso. Mas se nós tivermos consciência dessa meta, no dia a dia, às vezes é muito difícil você abrir mão de uma coisa, porque você gosta daquilo, você até deseja aquilo, porque aquilo te satisfaz de alguma forma naquele momento, mas você colocar como
exercício mesmo. Sim. Pensar na sua meta maior. No que você já pode hoje abrir mão que não está te ajudando, que está te prejudicando, que está te afastando dessa harmonia com Deus. Sim. E às vezes é uma coisa pequena, é deixar de pensar algo negativo sobre alguém. Quando você sente que você vai pensar isso, você se propõe, cada vez que eu pensar algo dessa pessoa, eu vou colocar uma situação oposta, eu vou fazer uma oração, por exemplo. Isso já nos adianta muito. Seriam colocar pequenas metas que vão sanar com o tempo esses tropeços. Né? Se você tem uma dificuldade para fazer um movimento maior, coloca um movimento pequeno. Claro. E comece a fazer constantemente, que daqui a pouco a gente consegue uma força para algo maior. Porque às vezes nós pensamos em algo maior e não conseguimos. Sim. Aí desanimamos. Eu nunca vou conseguir aquilo. Sim. Mas o pequeno eu consigo. É isso. E aceita que você consegue aquele pequeno hoje. Tá ótimo. Tá tudo bem. Ótimo. Parte do progresso. Mas se propor mesmo, né? Eu penso assim, nós precisamos buscar uma coragem primeiro. Coragem e lucidez, eu vejo. A lucidez é para enxergar que eu realmente não sou bom naquilo. E tá tudo bem. É isso que às vezes nós tivemos uma educação que a gente tem que ser perfeito, mas ninguém é perfeito aqui na Terra. Então por que não eu enxergar com clareza as minhas limitações e dizer, eu não sou bom nisso, eu preciso de ajuda nesse setor da minha vida. Eu sou frágil nesse outro ponto, eu preciso de auxílio. Aí eu vejo que entra uma rede, vamos assim dizer, nós precisamos de amigos. E o amigo, ele não vem e te passa a mão na cabeça, o amigo vem e te fala a verdade, mas ele te acolhe. Não tem uma cobrança assim, né? Então o amigo vem e te auxilia, se for necessário arrancar a mão, arrancar o olho, mas para entrar na vida, como está no Evangelho, com o corpo inteiro. Então essa é uma reflexão profunda a ser feita, que eu vejo. Nós precisamos de ajuda um do outro, mas se eu não me conheço, aí eu acho que entra a meditação, porque eu não acredito que alguém vai se conhecer sem meditar. Sem silenciar, sem se analisar, sem escrever a respeito do que sente, a respeito das suas fragilidades, mas também das suas forças. Eu ia falar que tem um amigo externo, mas tem um amigo interno. Verdade. Que ele, inclusive, é muito mais sábio. Porque ele se junta à nossa própria sabedoria íntima, que, por sermos seres divinos, existe toda a sabedoria divina dentro de nós. E também a inspiração que vai nos conectar com outros amigos, mas de uma forma interna, internamente. Porque eu pensei exatamente isso. Não adianta você querer se modificar, arrancar o escândalo de você, se você não identifica esse escândalo. É verdade. E muitas vezes nós usamos desculpas mesmo para manter essa postura de escândalo. Eu ia falar isso exatamente, porque qual que é a questão? Hoje, assim, toda pesquisa científica, vou dar só um exemplo, toda pesquisa científica séria, não corrompida, nos leva à necessidade de parar de comer carne. Toda pesquisa séria, e os yogis da antiguidade, lá na Índia, já falavam que os nossos dentes, até o nosso olhar, nosso sistema digestivo é todo feito para comer plantas. E hoje a pesquisa séria, nesse ponto, diz assim, não, nós somos feitos para comer planta. E aí, assim, eu entendo, nós estamos corrompidos. Então, aí tem um monte de gente trabalhando para fazer acreditar que é necessário comer carne. Mas hoje as pesquisas mais sérias do mundo mostram quão bem faz uma dieta à base de plantas. São essas coisinhas que é o tropeço, o escândalo, que nós precisamos, né, evitar, porque é difícil, pode ser desafiador.
Mas vamos começar com uma meta pequena. Vamos diminuir o consumo, por exemplo, de carne. Vamos diminuir. Hoje tem iniciativas tão bonitas como a segunda-feira sem carne. Então vamos começar metas pequenas para ir reduzindo, até que, se for necessário, corta o estômago fora, né? Para entrar com o corpo inteiro no reino dos céus. Mas eu acredito que o primeiro passo, inclusive antes de colocar alguma meta prática, é aquela aceitação da verdade. Sim. Porque eu acho que aí está o primeiro bloqueio nosso. É mesmo. Por eu gostar muito daquilo, por eu ainda não conseguir, e está tudo bem, mas eu não conseguir deixar aquilo, eu bloqueio mentalmente aquilo. Então você bloqueia que aquilo é verdade. Sim, porque eu acredito. Inclusive começa a criticar as pessoas que trazem essa verdade. Sim. E você fica numa posição estacionária por muito tempo. E o pior de tudo é porque fica infeliz. Eu lembro quando eu comecei a parar de comer carne, mas antes disso eu tive que fazer essa aceitação, estudar, verificar. E por mais que eu ainda não sentisse aquela piedade dos animais, ou não sentisse o quanto aquilo realmente era um benefício, mas eu comecei a aceitar mentalmente aquilo. Pensava, não, ok, eu entendo, verifiquei que isso é real, que isso é verdade, que isso é benéfico, ainda não consigo fazer. Tudo bem, mas eu já aceitei. E quando você faz essa aceitação, que você vê aquilo que é bom, mas que ainda não consegue, que você ainda tem aquele ponto fraco, frágil, você começa a caminhar em direção à realização daquilo. É mesmo. É devagar, mas é automático, é natural, porque aí entra a lei do progresso. Quando você abre espaço para essa aceitação, você começa a caminhar naquilo. Isso a gente vê nas pesquisas científicas hoje dos grandes profissionais, por exemplo, do mundo inteiro, né? Os profissionais de primeira grandeza. São pessoas que têm como característica aceitar, identificar e aceitar pontos fracos e fortes de si mesmo. Então, eles só saem tão bem no que fazem porque eles sabem dos seus pontos fracos e criam estratégias para lidar com esses pontos fracos. Tem autoconsciência. Isso é muito importante. Autoconsciência e humildade. Porque se você não estiver aberto, você não aprende nada. Eu digo isso por mim, assim, quanto me falta humildade em vários setores da minha vida, que eu acredito que eu sei, que eu entendo. Quando eu parto dessa premissa, pronto, eu me fecho e não aprendo mais nada. Aí vem um grande sábio como Sócrates e dizer, só sei que nada sei. Às vezes a gente não pensa na profundidade dessa frase dele. Então quando eu sei que eu nada sei, eu tenho um universo de infinitas possibilidades de aprendizado. Quando eu acho que eu entendo muito sobre algo, eu não aprendo mais nada. Eu me fecho. Ou quando eu acho que eu sou bom, como é que eu vou trabalhar no que ainda não é bom? O normal é fazer o que você falou, é ficar achando justificativas, desculpas para continuar mantendo aquele hábito. Mas será que aquele hábito, que às vezes até a sociedade sustenta aquele hábito, a sociedade diz que é bom, mas será que é bom para a alma? Para o ser imortal que eu sou? E olha que interessante, sabendo da reencarnação, sabendo de tudo que nós sabemos por conta da revelação espírita, quando nós ficamos muito tempo martelando naquele hábito, naquela condição, vem a própria lei divina, os nossos amigos espirituais planejam uma poda por nós. Se nós mesmos não fazemos esse esforço de arrancar o olho, se ele está nos escandalizando, nós temos esse auxílio, só que isso vem com muita dor, com muito sofrimento. Mas aí nós temos as podas que nos acontecem, não só aqui nos faz pensar no corpo físico, que também acontece. Mais comum, claro. Né? Quantas
deficiências, quantas situações que todos nós, se hoje nós não estamos enfrentando isso, mas um dia já vivemos ou vamos viver novamente também, né? Mas também as podas na própria experiência da reencarnação e além dela, né? Além do plano físico também. Sim. Então nós somos colocados em muitas situações que tendem a bloquear, né? Sim. A impedir que a gente caia ainda mais. Só que para nós isso é muito sofrido. Sim. Vem como um castigo, quase, podemos dizer, né? Verdade. Mas isso é um grande benefício, porque é Deus cuidando do seu filho, dizendo agora eu vou te tirar isso um pouco para que você não se afunde ainda mais e que a gente tenha essa humildade, né? Sim. Para aceitar o que Deus nos envia. E ser grato, né? Tentar ser grato por isso. Imagina assim, uma criança que gosta muito de alguma coisa, aí os pais que querem educar tiram aquilo, porque sabe que aquilo está fazendo mal. Por exemplo, um jogo eletrônico, que hoje, né, na nossa comunidade atual é um grande vício, eu vejo. Então, aí chegam os pais e retiram. A criança vai espernear, vai fazer um monte de coisa. Mas se os pais tiverem sabedoria e conduzir ele para outras atividades, atividade física, atividade ao ar livre, se relacionando com outras pessoas, daqui a pouco ele está educado e abriu mão daquilo que era objeto de escândalo. Mas ele por si só não sabe, não consegue. Às vezes nós somos essas crianças espirituais. Então vem esses amigos tão queridos e nos ajudam nessa poda. A gente sabe hoje nas plantas, estudando as plantas, como as podas são necessárias. A poda deixa a planta mais forte. A poda possibilita que a planta frutifique. Tira o gasto de energia, concentra para fortalecer aquela criatura. É mesmo. É isso mesmo. A gente às vezes está gastando energia em algo que não é bom para a planta. Então poda, arranca o olho, arranca a mão, que é objeto de escândalo. Esse símbolo é poderoso. Né? Mas se nós não tivermos humildade para aceitar e entrarmos no caminho da lamentação, da revolta, não vai ser benéfico. Claro, a gente vai ter aquela experiência, ela vai para nossa bagagem, vai ficar marcado, mas nós vamos ter que viver experiências semelhantes tantas vezes quantas necessárias para que tenhamos esse despertar. É mesmo. Eu estava lendo um texto do Chico Xavier e Emmanuel sobre esse tema e o Emmanuel traz uma proposta assim, o que é a morte para o cristão? Porque Jesus diz que fala ali que vale a pena arrancar o olho, a mão e entrar na vida. Jesus propõe. Aí o Emmanuel coloca assim que a morte, a verdadeira morte para o cristão, para o espírita cristão, é essa rebeldia contra as leis divinas. A morte não é a morte do corpo. Morre para a vida verdadeira. Nós sabemos que somos imortais e temos muitas provas sobre isso hoje. Então, o que é a morte? Morrer não é morrer fisicamente, porque eu continuo vivendo no mundo dos espíritos. Mas essa morte é quando eu abro mão da minha filiação divina. Eu abro mão de me sentir um filho de Deus, de ser um fiel a Deus. Então, eu estou abrindo mão disso e eu busco prazeres no mundo e abro mão das bem-aventuranças da alma. E a bem-aventurança, a felicidade real é da alma, é dessa união permanente com Deus. E com certeza todos nós queremos isso. Claro, no fundo, porque fomos criados para isso. Não tem nada melhor do que isso, não tem nada mais incrível, mais vivaz, mais feliz, mais não tem nada que não seja mais realização do que isso. E eu acho que nós vivemos muitas vezes limitados e acostumados com essa limitação. É mesmo. Nós vivemos de uma forma muito pequena para o que realmente nós somos. Da grandeza, da magnitude, da beleza e da harmonia da vida. Né? A gente se contenta com pouco
No fim, né? E a gente se faz pequeno quando Isso. Deus já nos fez grandes, Poderosos, infinitamente maravilhosos. Sim, muitos especialistas estão afirmando assim, você vai continuar se contentando com uma vida medíocre ou vai atingir todo o seu potencial? Acho que essa é a questão. Nós temos um potencial fantástico. E eu lembrei agora lá da questão 812 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se seria possível uma soma comum de bem-estar. Ele não está falando de matéria, não está falando que todos sejam iguais em riqueza, mas em bem-estar. E os Espíritos vão dizer que é possível quando cada um fizer o que lhe apraza. Mas o que lhe apraza não é apraza o ser mundano, é apraza a alma. E nessa encarnação eu encarnei com algumas potencialidades liberadas, alguns talentos. Então como é que eu vou sentir bem-estar real? Quando eu colocar aquele talento a serviço da minha comunidade, a serviço de Deus. Tem que acreditar em si mesmo, confiar no potencial que carrega. Sim. E carrega porque Deus deu. Se Deus deu, Deus nos criou como seus filhos, como semelhança dele, com certeza nós temos muito a dar, muito a contribuir, e confiar nesse poder é um passo importante. É mesmo. Confiar em toda essa capacidade que nós temos. Nós temos, eu afirmo, porque Deus é que nos deu. Claro. Então nós temos com certeza. Sim. Mas nós estamos falando da Terra, que é um planeta de provas e expiações. Sim. E como os próprios espíritos já nos disseram, já revelaram, né? É um planeta de espíritos rebeldes. É uma característica daqui. Então, em algum momento, nós adquirimos essa característica. Sim. E viemos parar na Terra, este planeta de uma escola especialista nisso, né? É uma escola especializada, né? E aqui nós temos essa característica de espíritos com dificuldade de sentir Deus, Sim. de entrar na harmonia divina. Sim. Então todos esses convites repetidos há milênios ainda ficam batendo na nossa porta e a gente nem sempre abre. É mesmo. Eu até trouxe aqui um texto do Emmanuel, um trechinho do texto de Emmanuel sobre o escândalo, que é o que a gente está falando bastante aqui, dessa passagem. E ele pede para que nós não nos escandalizemos com o outro, mas conosco. Essa é a questão. Né? Quando escandalizemos-nos conosco, quando a nossa conduta estiver contrária aos princípios superiores que abraçamos. Estranhemos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos quando não se afinem com o Mestre da Cruz, cujo modelo procuramos. Nossa. E assim amanhã não teremos a lamentar maiores faltas, alcançando a vitória sobre nós mesmos, em paz com a nossa própria consciência, à frente da vida imperecível que nos espera com o nosso Mestre e Senhor. Nossa, que lindo. É isso mesmo. Então, mas como é que eu vou prestar atenção nos meus escândalos se eu não sou humilde? Sim. Então nós precisamos nos abrir para ver o que me vai fazer tropeçar. Eu acho que é o primeiro passo, assim. É na comida, é na bebida, é em outros vícios, ou é na fofoca, essas coisas bem práticas, pensamento, né? Isso, pensamento, tudo. O que eu estou, a arte que eu estou consumindo, como que eu assisto, a música que eu ouço, o que está me conduzindo ao tropeço da alma? Porque a vida verdadeira, não importa se é encarnado ou desencarnado, é vida. Vida para o espírita cristão é viver com Deus. Morte é rebeldia a Deus. Então, quantos mortos aqui na Terra? Quantos? Então nós podemos ressurgir. Essa é a verdadeira ressurreição. Sair dessa morte da alma para entrar na vida do espírito. Então é possível. E é tão bom, por experiência própria, assim, pensar nos momentos em que eu me proponho algo que eu sei que vai me fazer bem, que eu sei que vai me elevar um pouco, e eu
confio no meu poder para aquilo, traço a meta e consigo, é tão bom. E a vitalidade que aumenta, né, a sensação de autorrealização, a felicidade que invade. E, na verdade, é isso que a gente quer. É isso que todos nós queremos e é isso que Deus quer para nós. É por isso que Deus nos coloca tantas experiências, tantos ensinamentos, tudo para que nós possamos despertar para esse maravilhoso que muitas vezes está ali do lado nos aguardando e somos nós mesmos que estamos adiando. Nem está tão longe assim. Seria um passo para que nós cortemos aquilo que está nos escandalizando. É mesmo. Então, eu acho que dessa conversa fica muito nítido o quanto que nós precisamos estudar nós mesmos, tirar um tempo para isso. Sim. Se você não tirar um tempo para se reunir consigo mesmo e com Deus, se estudar um pouquinho, se conhecer um pouquinho melhor, tanto aquilo que está te causando uma queda, mas também aquele poder que você tem, que eu tenho, que todos nós temos e que eu posso usar. Porque eu também acho que muitas vezes nós focamos demais no que está sendo um empecilho. É verdade. Mas nós esquecemos de focar no poder, na ferramenta, em toda a beleza, em toda a força, em toda a vontade que eu tenho e que eu posso usar para algo, né? Eu já li muitas pesquisas e orientações nesse sentido. Ao invés de você focar naquilo que eu não devo fazer, foca naquilo que você deve fazer. Pois é. Então sempre tem algo oposto que você pode usar tanto para eliminar a queda, mas também para fazer você avançar, seguir em frente. Gerar uma vitalidade, uma energia de realização, acho que essa que é a questão, né? Porque eu fiquei pensando aqui em uma ferramenta simples para a gente se valorizar e nós usamos muito afirmações. Então eu lembrei de uma técnica que a gente usa de meditação que é inspirar, eu sou espírito. Aí segura o ar e afirma mentalmente, eu sou filho de Deus. E quando soltar o ar, bem suavemente, afirmar, eu sou paz e alegria. Isso. Afirmar para si e lembrar disso, porque todo filho de Deus foi feito para paz e alegria. Quando esses fatores não estiverem presentes na nossa vida, é porque nós estamos sendo rebeldes em algo. Então, eu sou espírito, eu sou filho de Deus, eu sou paz e alegria. Que a gente lembre desse poder que nós carregamos e, se necessário, arranca o olho, arranca a perna, arranca o braço, mas entra no reino dos céus, nessa união com Deus, onde estivermos. E nós conseguimos. Conseguimos. Então, até o próximo programa. Até o próximo. Com novas reflexões. Espiritismo para a vida.